Bom dia, pessoal. Hoje é 24 de julho, quarta-feira, novo vídeo, porque como eu disse no vídeo passado, a gente não vai parar de pedir justiça. E quando a gente fala em justiça, principalmente os meus vídeos, o objetivo de estar insistindo nisso, de ser a mala velha, como eu digo, a velha mala, né? É justiça em todos os aspectos. Aquela justiça que a gente não consegue por meios normais, que deveria ser, né? Toda justiça devia transcorrer normalmente. A gente lutar por ela de uma forma tranquila para que as pessoas se conscientizassem da necessidade da causa ser justificada e pronto. Devia ser tranquilo. Mas não é porque nesses anos de luta, não são poucos mais, antigamente eram até poucos, hoje em dia já não são, já vamos para quase 20 anos nisso, fora os outros 20 que eu vivi batalhando por justiça, trabalhando em setores públicos, trabalhando em hospital municipal em São Paulo, trabalhando em presídios no estado. Eu fui captando aos pouquinhos o porquê que justiça, na verdade, não acontece. E assim, por que não acontece ou por que demora tanto a acontecer? Porque tem sempre um interesse de alguém, né? Normalmente de alguém com mais poder, que acaba interferindo no caminho normal que deveria ser a justiça. A gente não tem lei? Então, era só aplicar a lei, né? Mas aplicar a lei é uma coisa complicada, porque cada um aplica como quer, onde quer e do jeito que quer. E quando a gente tem juiz na parada, o juiz decide também como ele quer. Então, a justiça não tem um caminho natural como deveria ter, em todos os aspectos. E esse é o principal objetivo dos meus vídeos, a gente colocar as questões da hanseníase que a gente considera importantes, mas quando a gente fala de hanseníase, como eu já disse em outros vídeos, a gente fala de saúde. E quando a gente fala de saúde, aí o assunto, o tema é extenso, uma coisa depende da outra, e a gente acaba tendo que, toda quarta-feira a gente tem uma novidade, bem da verdade. Essa semana, com uma questão que eu coloquei no Facebook sobre um péssimo atendimento que eu tive aqui no município de Barueri, na saúde, mas que já ficou resolvido ontem, e eu também postei isso, antes que alguém diga que eu postei o vídeo e depois eu não postei o resultado. Não. Em menos de 24 horas a coisa foi de flash. Resolveram na hora. Graças a Deus, né? Aí eu resolvi conversar com vocês hoje a respeito de algumas orientações que eu acho importante, porque vira e mexe alguém me pergunta. Antes eu queria dizer uma coisa para vocês, que ontem na reunião que eu tive lá na ouvidoria do município de Barueri, coincidentemente, mais uma vez, quem já viu todos os meus vídeos, tem um vídeo lá que eu digo que pelo menos uma pessoa na semana que eu atendo não conhece a questão da hanseníase ou tem um parente com hanseníase. E foi o que aconteceu. Uma das primeiras pessoas que me atenderam na ouvidoria, ela tinha um tio que tinha hanseníase. Então vejam só, né? A gente encontra que as pessoas não falam. E esse é o problema. A gente deveria falar. Porque quando a gente fala da hanseníase, a gente desperta o outro para a questão. E se a gente despertar o outro para a questão, a gente está ganhando tempo para que pessoas consigam ser diagnosticadas com antecedência, né? Eu digo com antecedência de lesões, e seguir um tratamento normal, num tratamento que não é fácil, eu digo normal, ele não é fácil, mas é um tratamento de cura, que é o que a gente quer para todo mundo, né? Em todas as doenças. Mas o interessante é isso, que você tem um parente com hanseníase, mas você não fala.
não pode. Esse é o pior preconceito, gente. A gente ficar quietinho com uma situação. Porque a gente não está colaborando com nada, porque nós fazemos parte desse todo. E se a gente faz parte desse todo, não adianta querer fugir, não adianta fechar a sua porta. Em algum momento ela ficou aberta. Não adianta você esconder a sua história. Em algum momento ela vai ser lida por alguém. No teu olhar, na tua conduta, enfim. A vida segue esse ritmo e hanseníase é uma doença que muita gente conhece. Mas o problema é um só. A maioria se cala. E eu tinha uma ideia diferente, que pouca gente conhecesse. Mas não é não. Muita gente conhece, muita gente sabe que é. Muita gente teve parente com hanseníase ou teve hanseníase, mas ficam quietos. Isso não é nem ficar quieto. Isso é omissão. Porque quando você não fala, é o que eu falei. Você não divide, e se você não divide, você não está no coletivo. E se você não está no coletivo, nesse planeta, sinto muito. Sinto muito. Você não está conectado da melhor forma possível. Nós estamos todos ligados por algum motivo, tá? E a gente precisa tomar cuidado quando a gente se isola. Então, gente, por conta de tudo isso, eu hoje queria falar algumas coisas sobre gestão de saúde com vocês. Eu fiz algumas anotações, claro, né? Mas o que eu queria conversar com vocês é o seguinte: a gestão de saúde, seja ela municipal, estadual ou federal, é um processo contínuo. Então, uma coisa que você começa no município, ou no estado, ou na federação, ela provavelmente, se ela for boa, ela tem que continuar. Mas, politicamente, na maioria das vezes, uma política pública que é boa, num governo contrário, ele tira essa política pública e coloca dele. Então, por isso que em algumas circunstâncias a gente não evolui nas políticas públicas. Porque quando está tudo caminhando direitinho, vem uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a coisa, que não tinha nada a ver com a realidade. Não, isso aqui pode tirar. Vamos fazer de outro jeito. Não, essa verba aqui pode tirar. É dinheiro demais. E aí nós vamos sendo feitos de bobo, direto e reto. Então, o que eu queria conversar com vocês? É sobre o SUS. Na Constituição de 1988, o SUS foi criado. E o SUS, literalmente, ele é um preceito de acesso integral, universal, igualitário e gratuito a todos, independente de quem seja. Ele é gratuito. Como é que ele vai funcionar, principalmente no seu município? No seu município, a administração tem que destinar, no mínimo, 15% da arrecadação do município para as questões da saúde, mais os repasses. O que é repasse, Tereza? Além dos 15% do município, ele recebe repasse do Estado e do governo federal. Às vezes, numa situação que dá para somar e às vezes numa situação que dá para desesperar, né? Muitos municípios lutam por conta de verbas que não chegam, de repasses que não chegam. E em outros municípios esses repasses vão repassando e na área da saúde eles não chegam nunca. Bom, então, tem dinheiro, ou pelo menos tem lei, para que isso seja feito. Vai depender muito da batalha, da luta, que também não vai seguir normalmente como deveria seguir por uma justiça, do prefeito e do seu secretário da saúde, principalmente, na administração desse dinheiro público e na conservação, na manutenção dos aparelhos físicos, dos hospitais, das UBS, enfim. Então, tudo vai girar em torno do interesse da administração pública em te dar um bom atendimento, tá?
E o principal atendimento, que aliás esse ministro da Saúde disse que a administração dele vai se dedicar a isso, o principal é a atenção primária. O que é o atendimento primário? É o UBS, é o postinho que a gente conhece, é o posto de saúde. A UBS praticamente, a não ser em casos de emergência, é a porta de entrada para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque lá o objetivo, na verdade, é a prevenção e o tratamento. Mas muita gente faz o caminho contrário. Então vou dizer uma coisa para vocês. Você tem uma dor, ou você tem uma queixa, que na verdade não... Você sabe que dá para aguentar, vamos dizer. O que você devia fazer? Você devia ir no postinho, marcar uma consulta com o clínico geral. Quando essa consulta surgisse, o clínico geral vai te encaminhar, caso seja necessário, para uma especialidade, e você começa um tratamento. Mas o que acontece na maioria das vezes? A pessoa não aguenta, por N motivos, tá? Por N motivos. É um fim de semana, é um sábado, um domingo, não dá, tá doendo, e a porta de entrada dela vira o pronto-socorro. Aí, no pronto-socorro, o médico que atende, obviamente, vai encaminhar para o postinho de novo. Mas aí a pessoa já está medicada. E na maioria das vezes, se a situação não é muito grave, e isso eu não estou dizendo do ponto de vista do médico, estou dizendo do ponto de vista de quem procurou atendimento. Se a pessoa considera que não é grave, e ela toma remédio no pronto-socorro e a dor passa, ela não procura o postinho. E aí, o que acontece? Ela também não vai poder remarcar uma consulta no pronto-socorro. Ela pode não pegar aquele mesmo médico. E pronto-socorro é para emergência. Então não vai ter tratamento. Não vai ter tratamento. Ela vai lembrar disso quando doer de novo, se doer. Se não doer, ela não vai lembrar. Então, não foi feita a prevenção, não foi feito o tratamento e o atendimento foi errado. Muitas vezes a culpa é da gente mesmo, porque a gente vai direto para o pronto-socorro. Mas quando isso acontece também, acontece por um pequeno motivo, né? Quando a gente vai direto para o pronto-socorro, a gente vai porque a gente não vai querer ficar esperando meses por um atendimento no clínico geral da UBS, para depois ele encaminhar a gente para a especialidade, para depois alguma coisa ser feita. Só aí já vão 6 meses, viu, gente? Então é isso que eu acho que tem que mudar. Mudar primeiro a conduta da gente, quando a gente vai buscar o atendimento do SUS. É urgente, é emergência, pronto-socorro, sem dúvida nenhuma, principalmente com crianças e idosos, ou com hipertensos. Não é urgente, vai marcar consulta no posto de saúde, para fazer todo o procedimento correto e tranquilamente. Mas não pode demorar. Então, nessa hora que eu fico me perguntando, em todos os estados do Brasil, pelo menos que eu vejo nos noticiários, nos telejornais, na internet, todos os estados brasileiros, o problema é agendar consulta. Você agenda uma consulta e um exame, aquilo, ó, demora. Tem gente que morre e nem faz o exame, né? Eu não entendo por quê, mas eu estou pesquisando. Qualquer dia talvez eu consiga dar a resposta para vocês. O que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: nas questões da hanseníase, muitas vezes a gente não consegue atendimento em pronto-socorro, não consegue atendimento em unidade básica de saúde, e tudo por conta do preconceito e tudo por conta do desconhecimento. Eu sei de casos de amigos que, se virem no vídeo, vão lembrar que me contaram isso, que tiveram uma recidiva de hanseníase e foram internados num hospital público em São Paulo, e era uma internação que deveria durar em torno de 10 dias, e 3 dias depois o médico forçou a alta
para ele dar vaga para um paciente de outra doença. Por quê? Né? E essa pessoa não podia andar. Ela estava com os pés em feridas, não podia andar. Então a gente sabe que tem isso. Eu já vi acontecer isso. Quando me contava, eu até ficava meio assim, porque eu vejo o interesse das pessoas, dos profissionais de saúde, que lidam com a hanseníase. Eles são pessoas muito engajadas, muito dedicadas, muito interessadas. E o problema não está com eles, o problema está na ponta, que é o cara que atende, é o primeiro atendimento, é o cara que está ali para fazer tua ficha. Esse cara, esta anta de pessoa, muitas vezes, precisa de treinamento. Esta anta de pessoa precisa aprender que ali é um lugar de respeito, independente da patologia que ele vai pegar pela frente. Ninguém obrigou, ninguém colocou um revólver na cabeça dele para ele trabalhar lá. E se a pessoa vai trabalhar lá, ela tem que saber que do outro lado daquele balcão existe um ser humano tão importante quanto a mãe dele, o pai dele, o tio dele, o filho dele, a mulher dele. E isso é que muitas vezes não acontece. Nessa ponta, os problemas surgem demais. Me desculpem os profissionais que trabalham nessa ponta, mas eu sempre tenho problema com vocês e sempre vejo as pessoas terem problemas. São raros. Eu conto numa mão só as pessoas que, nesse primeiro contato, nessa porta de entrada, deram um atendimento humanizado para um paciente que chegou, independente da patologia que chegou. Então, se a gente não conseguir mexer nisso, e se a gente não ficar cutucando os prefeitos dos nossos municípios, para que eles entendam aonde é o problema, não vai adiantar. Se a gente calar a boca, não vai adiantar. Então, por isso que tem que falar mesmo. Tem que falar aonde encontrou o problema maior. E, gente, todo mundo aprende alguma coisa todo dia. Todo mundo é aprendiz da vida. Então, ninguém é o suprassumo da sumidade, é o último biscoito do pacote, que não possa, por meio de um atendimento, ter aprendido alguma coisa com aquele paciente que está do outro lado do balcão ou do outro lado da mesa de consulta. O médico não é Deus, ninguém é Deus, haja visto que ele é um só, e ele não tem culpa dessas baboseiras que acontecem por aqui nas questões da saúde. Então, use o SUS, é o melhor atendimento que existe. Eu sou usuária do SUS, eu uso o SUS, vou continuar a usar o SUS, porque eu acredito nos profissionais. Porém, os profissionais precisam acreditar em si mesmos e no trabalho que exercem. Bom dia, gente.